Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Turminha, hoje nós vamos falar sobre mais um pouco sobre o romantismo, né? Romantismo é a escola literária que vai acontecer no Brasil em 1600, perdão, em 1836, 1836 e vai até 1881 com a chegada do realismo, ok? Então, é uma escola literária que vai trazer algumas características específicas. A bem, na verdade, a primeira escola literária do Brasil, no sentido de ter uma produção efetivamente literária, mas de consumo, ou seja, de grande escala, né? Então, nós vamos ter a chegada da família real aqui ao Brasil em 1808. E aí, com a chegada da família real, em 1808, vieram com o Dom João VI e sua família, né? Com a corte toda, média de 15 mil pessoas, né? Reza a história que foram 15 navios, 15 naus, com 1.000 pessoas cada uma. É claro que veio a nata da intelectualidade portuguesa, e essa nata vem. Você pode ver, veio todo o extrato da sociedade. Então, vieram os médicos, os religiosos, os professores, né, vários acadêmicos, ah, os políticos. Então, as pessoas de todas as tendências culturais, né, intelectuais, profissionais também, né, foram uns 15 mil pessoas que vieram. E é claro que a partir daí nós vamos ter uma literatura que vai ser, nós vamos chamar de literatura de entretenimento. E o grande escritor, certo, dessa literatura, o nome dele é José de Alencar, tá? Aquele que tem uma produção é, mais variada, uma produção maior em relação aos outros, né? Pois bem, então, vou só dar algumas dicas aqui para vocês que são coisas simples, né? Se vocês pegarem na prosa, nós vamos ter Iracema, nós vamos ter, vamos pegar as literaturas indígenas, né? Iracema, Ubirajara, nós vamos ter a própria Guarani. Na literatura urbana, nós vamos ter Senhora, vamos ter a Viuvinha, nós vamos ter um conto pequenininho dele, né, que passa assim um dia só, chamado 5 minutos, entre outros contos que nós, perdão, outras obras literárias da prosa, né? Então, já que eu falei de prosa, eu falo também um pouquinho sobre poesia, né? Na poesia, nós vamos ter três vertentes, melhor dizendo, três gerações, tá? Então, nós vamos ter a primeira geração, que ela vai ser uma, uma produção voltada pelo apelo ao nacionalismo, né? Isso é aquela questão patriótica, e tanto é que nós vamos ter essa obra, o, o célebre poema da Canção do Exílio, né? De Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é uma das poesias mais famosas, que inclusive parte dessa poesia está, né, nós vamos encontrar no hino nacional,
falando em hino nacional, é muito importante também, daqui a pouquinho, a gente discorrer sobre alguns fatos, outros fatos históricos que permeiam o romantismo no Brasil, né? Então, primeira geração, ela vai ser ufanista, vai ser nacionalista, não é isso? Vai ser indianista, certo? E tem dois escritores importantes, certo? Um chama-se Gonçalves Dias e outro Gonçalves de Magalhães. A partir daí, nós vamos ter um outro momento na poesia que nós chamamos de da segunda geração, que é aquela poesia do mal do século. É, a segunda geração também é chamada de mal do século, tá? Que nós vamos ter o tédio, nós vamos ter o pessimismo. O autor, ele vai ser um cara assim que vai cultuar a morbidez, né? A evasão, né, que é a fuga por meio da morte, o sonho, não é isso? E o principal autor da segunda geração é Álvares de Azevedo, certo? Tem uma poesia dele muito famosa, né? Que fala assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os olhos, minha linda irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã, certo? Então, é uma poesia assim bem tediosa, mas mórbida, pessimista, né? Saindo da segunda geração, aí nós vamos mergulhar na terceira geração, né? A terceira geração, ela já vai ser assim mais para cima, né? Não vai ser tediosa como a segunda e não vai ser egocêntrica, né? Se você pegar a segunda geração, ela vai ser se preocupar com ela mesma, né? Só com o eu. Na terceira geração, ela vai ter uma preocupação com o social, né? Então, tendo o seu grande expoente, que é Castro Alves, chamado Príncipe dos Poetas, é isso? Alguns chamam de o Príncipe dos Escravos, né? O poeta dos escravos, né? Então, esse momento da literatura já vai abrir as portas para uma outra fase da, da literatura, que é o realismo. Então sai aquela questão egocêntrica, só de pensar no eu, no eu da segunda geração, e passa a ter uma preocupação social. E essa preocupação vai ter uma coisa muito interessante, que vai ser a questão abolicionista. É isso, quer dizer, abolição da escravatura no Brasil. Então, é muito importante entender que, dentre outros, dentre outros momentos, dentre outros apelos, né, que houve para que fosse abolida a escravatura aqui no Brasil, tanto é que um fato muito interessante, né, até o próprio padre Leão XIII, nós estamos com Leão XIV hoje, né? O Leão XIII, ele mesmo, né, isso, quando a princesa Isabel assinou ali a Áurea, ele mandou uma carta, né, felicitando a princesa. Pois bem, principal obra do modernismo, perdão, nossa, bobagem, do romantismo, né, terceira fase, né, da terceira geração, é uma obra chamada O Navio Negreiro. É isso que é uma obra-prima,
que é um texto extremamente importante. Se vocês puderem, né, a hora que vocês puderem, vocês podem, por favor, procurar, que vocês vão se surpreender. Inclusive, Caetano Veloso tem um disco chamado Livro, certo? Em que ele declama essa poesia. Então, só um pedacinho do José de Alencar nós vamos falar hoje, né? Prosa romântica, né? Romance indianista, né? Nós temos aqui, tem o exercício resolvido, né? Sobre isso nós vamos falar no próximo aqui, né? Que eu acho importante. Iracema é um romance poético que desenvolve uma antiga lenda sobre a colonização do Ceará, terra do autor José de Alencar. A ação centrada no encontro e desencontro entre o europeu e o nativo brasileiro envolve a rivalidade das tribos Tabajara e Tibiquara. É, Martin, é importante lembrar que Martin é o deus da guerra, tá? Então é o colonizador branco que vem aqui, europeu, que vem aqui para o Brasil, né? Que vai para que vem aqui para o Brasil, que vai para. Ele se perde, na verdade, né? Ele se encontra, ele encontra uma índia que está dormindo. Imagina, né? Que é romance, né? E esse romance é um romance com uma linguagem poética, de José de Alencar, muito bonito. Aí ele encontra a Iracema lá e depois desenvolve-se. Eles vão ter um caso de amor e tal, né? Ela se casa com ele. É isso. A, apre- a apresentação de Iracema eu acho muito bonito, né? Ele fala assim: além, muito além da serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que o seu talhe de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem, corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com suas primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava num claro da floresta, banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica. Né? Aí ele continua aqui, só dá uma baixadinha aqui para poder ler aqui. Mais fresca que o orvalho da noite, os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. José de Alencar foi quem consolidou o romance romântico brasileiro, pretendendo dar-lhe um caráter, um caráter autenticamente nacional. Como se vê no texto transcrito, esse objetivo é alcançado, pois o autor utiliza como recurso, né, o léxico do aborígene brasileiro, né? Então, aqui está falando, a personagem da título, né, indígena e também dessa etnia, alguns vocábulos empregados no texto, Graúna, Jati, Ipu, Tabajara, Oiticica, a referência a elementos do universo ameríndio, atende aos propósitos nacionalistas do romantismo brasileiro, pois é uma forma de apresentar algo visto como tipicamente nacional. Turminha, estamos lá no colégio. Procurem-nos se vocês tiverem qualquer dúvida, certo? Estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal.